Olá, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Estamos ao vivo com o psicólogo Luiz Faustini e nós vamos dar início, então, à nossa live do quarto passo. É o tema de hoje, então, é o quarto passo. A gente já fez 4 lives, foram 3 lives para cada passo, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e uma quarta live que nós fizemos, que foi uma síntese dos 3 primeiros passos. Né? Então, hoje nós vamos dar sequência ao programa de recuperação com a exposição do Luiz e os debates, né, as perguntas, os esclarecimentos sobre o quarto passo, que é um passo muito importante do programa de recuperação. Nós estamos na página Descomplicando a Recuperação, que é uma página cujo objetivo é informar a respeito da dependência química, do tratamento de dependência química, ser uma fonte o objetivo é que seja uma fonte de informação, né, e de recuperação para aquelas pessoas que estão buscando um tratamento e buscando melhorar a sua situação, né, em relação à dependência química. Então, eu quero dar boas-vindas a todos que estão chegando aí, né, para participar dessa live com a gente. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Essa página aqui é uma página para vocês. Nós estamos fazendo aqui esse trabalho, esse projeto, né, de estar divulgando o programa de tratamento, que a gente acredita que é o programa de tratamento dos 12 Passos, é o programa que já existe há muitos anos, né, implementado em muitos lugares no mundo todo, e é um programa que tem se mostrado ao longo de décadas como um programa muito eficaz no tratamento da dependência química. Então, nós estamos aqui com o Luiz, quero dar boas-vindas ao Luiz também, agradecer mais uma vez sua participação aí, Luiz, sua presença, e já te fazer uma pergunta. Você vai estar prestando aí o atendimento às pessoas que quiserem tirar dúvidas com você aí depois da live? Como é que você está hoje? Boa noite, Silvio. Boa noite a todos aí que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook. Vamos sim. Coloca lá o telefone do WhatsApp durante a live, coloca ele no ar. E assim como foi feito na semana passada, essa semana também a gente vai aí estar prestando algum tipo de esclarecimento, dando orientações, né, pelo WhatsApp, tá? Então, durante uma hora após o término da live, eu vou permanecer ainda te aguardando ali no WhatsApp para esclarecer as suas dúvidas e, quem sabe, aí poder te orientar de alguma maneira. Bacana, Luiz. A gente agradece muito, viu, sua disponibilidade. E, bom, hoje nós vamos falar do quarto passo, né? É um passo bastante importante no programa, né? Sim. Eu queria começar lendo um trecho do livro do programa dos 12 Passos, de Narcóticos Anônimos, e só um trecho inicial, pode ser, Luiz, para aí você começar a sua exposição? Pode, então, claro. O passo 4 diz o seguinte: fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. O propósito de um profundo e destemido inventário moral é arrumar a confusão e a contradição das nossas vidas, para que possamos descobrir quem realmente somos. Estamos começando uma nova maneira de viver e precisamos nos livrar da carga e das armadilhas que nos controlavam e impediam nosso crescimento. Então, essa é a introdução, né, do livro que fala sobre o passo 4. Eu vou passar a palavra para o Luiz, então, e sugerir também, se o Luiz concordar, que a gente faça hoje da seguinte maneira. Conforme as pessoas forem perguntando, se você me der a liberdade, Luiz, como é um passo mais, que eu creio que você vai tomar um pouco mais de tempo, eu ir colocando essas perguntas, se você não se importar, para a gente dar uma dinâmica aí
para a conversa. O que você acha? Sem problema, sem problema. Acho que é válido, é muito válido. Legal. Então vamos lá, com a palavra Luiz Faustini. Fique à vontade, Luiz. Bom, Silvio, brigadão, né? Primeiramente, por mais essa oportunidade, né? Oportunidade que a gente tem aqui de compartilhar o que a gente aprendeu e tudo aquilo que a gente ainda está aprendendo, né? Também durante esses 12 anos, né? Lá se vão 12 anos, né? De trabalho junto a dependentes químicos, né? Alcoolistas, e acredito eu que a gente tem bastante coisa para dividir. E, como de costume, né, queria agradecer mais uma vez. Essa semana não foi diferente das outras, né? Também foi uma semana de muito carinho, onde eu pude contar com o carinho das pessoas, com palavras de incentivo. O pessoal tem acompanhado, o número de inscritos na página sobe a cada dia, e as pessoas têm feito diferença, né? Com toda certeza, esse trabalho ele fica muito mais fácil e gostoso de fazer, mesmo diante de todos os desafios, ele fica mais gostoso de fazer quando a gente recebe esse carinho do público, né, das pessoas que têm nos acompanhado. E a eles, né, a essas pessoas que nos acompanham aí em todas as lives, que estão sempre presentes, mesmo aqueles que não conseguem acompanhar ao vivo, mas que depois de assistirem o programa gravado na página do Facebook, fazem ali conosco os seus comentários, né? Comentários sempre muito respeitosos e amorosos, como eu disse. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E vou continuar pedindo, né? O objetivo do nosso trabalho, você já sabe, é fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então, vou continuar pedindo para você que continue compartilhando e acione aquele botãozinho que tem lá na página Descomplicando a Recuperação. Tem um botãozinho lá escrito convide os seus amigos. Faça uso daquele botãozinho, convide os seus amigos também para seguir, para curtir, para acompanhar o nosso trabalho aqui, tá? E como o Silvio disse, né, hoje a live fala a respeito do quarto passo. No anúncio feito na página Descomplicando a Recuperação, eu disse que esse é o passo que separa os adultos das crianças, né? E por quê? Por que eu disse isso? Né? Porque esse passo, além de fundamental, talvez ele seja o passo, eu não digo o mais difícil, eu não acredito que ele seja o mais difícil, pelo contrário, né? Acredito que ele é um dos passos mais fáceis de serem dados, de ser dado. Mas qual é a grande dificuldade com o quarto passo? Ele é longo. Ele é longo. Porque, resumidamente, o que é o quarto passo? O quarto passo é a biografia que o sujeito faz dele mesmo, é a autobiografia. É o sujeito pegar papel e caneta e colocar no papel a história da sua vida, tudo aquilo que ele lembra desde a sua infância até a fase adulta, até o dia de hoje, né? E isso demanda uma certa quantidade de tempo, demanda uma certa quantidade também de esforço. E acredito eu que essa seja a grande barreira, né? O tempo que se despende para fazer esse passo. Mas os outros passos que vêm a seguir dificilmente vão trazer para o indivíduo o resultado que ele espera sem que ele faça também esse passo. Esse passo ele é fundamental, ele é primordial, né? Porque a gente chama ele em recuperação como o passo do autoconhecimento, tá? Esse é o passo do autoconhecimento. Por que esse autoconhecimento é importante? É importante porque o sujeito, ao longo da vida, ele foi acumulando diversas informações a respeito de si próprio, baseado na visão dos outros, sabe?
nem sempre essa visão dos outros ela é negativa, nem sempre ela é positiva, mas a verdade é que ela continua sendo dos outros, não é a visão que o indivíduo tem de si mesmo. Então, como a autobiografia é o próprio sujeito quem está escrevendo, ele vai conseguir de uma maneira muito mais segura e muito mais firme ter uma visão mais adequada de si mesmo, tá? Baseado no quê? Naquilo que ele sente? Baseado naquilo que ele pensa? Não. Baseado naquilo que ele faz. Terminamos uma reunião agora mesmo, né? Estava tendo uma reunião aqui um pouquinho antes da live, aqui na clínica. É aqui que eu gravo os programas, né? E falávamos a respeito disso durante a reunião, né? Porque o texto do Só por Hoje de hoje falava de uma partilha honesta, da importância de se partilhar honestamente sobre si mesmo, para que o sujeito possa se conectar com o seu próprio mundo e não mais viver como se fosse um alienígena. E no comentário hoje que eu fiz a respeito da leitura de hoje, como eu já tinha também estudado o quarto passo para falar hoje, né? Aproveitei e consegui encaixar ali uma fala, e essa fala foi no seguinte sentido, de que muitas vezes o sujeito ele não fala a verdade sobre si mesmo, porque muitas vezes ele não sabe. Né? Por incrível que possa parecer, muitas vezes o sujeito não sabe quem ele é. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito mais fácil de entender. Uma das frases que eu mais ouço em recuperação, do pessoal que está chegando, de quem é novo no programa de tratamento, o sujeito muitas vezes diz assim, quando eu estou explanando para ele, né, como que funciona o tratamento, qual é o tempo de permanência, o que ele vai fazer aqui dentro. Muitas vezes o sujeito me diz assim, né, fala a verdade comigo, seja claro, porque eu detesto mentira. Eu detesto mentira, né? E é nesse momento que o familiar ou até o dependente químico que já conhece o programa deve estar rindo, né? Do outro lado aí da telinha deve estar dando risada. Por quê? Porque tanto o familiar sabe, quanto eu também sei, e todos os praticantes de passos sabem disso, de que talvez não haja no mundo um sujeito mais dado à prática das inverdades, né, um sujeito que conte mais mentiras do que o dependente químico. Né? Mentiras que são usadas para esconder o seu uso, mentiras que são usadas para, de alguma maneira, como forma de proteção, né? Receoso daquilo que o mundo pode fazer com ele se vier a conhecer toda a verdade. E muitas vezes essa fala demonstra que o sujeito sabe muito pouco a respeito dele. Se ele avaliasse as próprias ações, né, se ele tivesse escrito no papel, se alguém fornecesse para ele, dissesse, tá aqui, a história da sua vida está escrita aqui. Olha quantas mentiras você contou ao longo da vida para todas as pessoas que você mais ama. Será que esse sujeito continuaria afirmando que ele odeia mentira? Eu acredito que não. O programa de 12 Passos mostra isso, que é justamente o contrário. Quando o sujeito ele toma consciência de que quais são os seus defeitos, aquilo que ele faz de errado, de equivocado, aquilo que ele não deveria fazer, o sujeito, além de ter uma tendência maior de, a partir daí, sim, começar a dizer a verdade, ele também tem uma chance inimaginavelmente maior de corrigir esse tal defeito de caráter, pelo menos a prática dele, né? Pelo menos ele consegue deixar de praticar quando ele verdadeiramente se dá conta de que aquilo faz parte dele. Porque muitas vezes as nossas falas, né, elas são baseadas naquilo que a gente acredita e não naquilo que a gente faz. Né? E quando eu estava falando, eu não me lembro em qual das lives foi, que a gente já falou sobre isso, mas quando existe uma diferença gritante entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, eu entro num processo chamado incongruência. Então, o quarto passo, efetivamente, é uma ferramenta excelente para que essa incongruência seja, se não
resolvida de vez, né, pelo menos minimizada, pelo menos que eu possa me aproximar mais, a minha prática possa se aproximar um pouco mais do meu discurso, vivendo uma vida um pouco mais coerente, né, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, essa é a necessidade desse passo, e é por isso que eu digo que o tratamento começa aqui, né? Na síntese dos 3 passos, nós concluímos o processo de preparação para o tratamento, né? E nesse ponto em específico é que o sujeito começa verdadeiramente a se tratar. É aqui que a coisa realmente começa a acontecer de maneira verdadeira e onde o sujeito começa a observar os primeiros sinais de melhoria na sua qualidade de vida, né? A qualidade de vida dele melhora porque ele começa a ser um pouquinho mais honesto com os outros e consigo mesmo, talvez ainda use a mentira como forma de defesa, mas já não usa mais a mentira porque ele não se conhece, ele começa a se conhecer para valer, tá? Luiz, e por que eu digo... Oi, diga, Silvio. Me permite uma colocação nesse parte? Então, pois não. Para a gente compreender bem, os primeiros 3 passos são os passos que, vamos dizer assim, tiram a pessoa da ativa do uso, né? Tiram a pessoa daquele estado de impotência, da compulsão, e é onde ele passa a acreditar que é possível, né, o tratamento e que ele sozinho não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de uma ajuda, e aí que entra a questão do poder superior, do 2º e 3º passo. Correto? Sim, exatamente. Seria isso. Você diz que no 4º passo é onde começa efetivamente o tratamento. Por quê? Porque é onde ele vai buscar a raiz que levou ele a esse comportamento de dependência, que levou a pessoa a se perder nas drogas ou no álcool, é isso? Ele vai buscar da onde veio isso? É isso aí? Se eu entendi direito? Também é isso, Silvio, né? Mas assim, acredito que o maior benefício que esse passo tem para trazer para o sujeito, um sujeito que, como você disse, ao fazer o primeiro passo, provavelmente ele já parou de usar. Por quê? Porque ele não vai estar mais naquela tentativa de controlar. Ele finalmente se rendeu, ergueu as mãos e disse: eu não consigo controlar o uso de substância e a minha vida está incontrolável. O segundo passo, ele fala da insanidade, mas fala dessa insanidade de uma maneira genérica, né? As loucuras mais aparentes é que o sujeito começa a tomar consciência delas, né? Só que muitas vezes, ainda nesse ponto, o que o sujeito ainda tem, Silvia? Ele ainda tem a ilusão de que o problema dele é droga, tá? E que o problema dele é droga. E isso está muito longe de ser a verdade. Está muito longe de ser a verdade. E não é a droga? A droga é só a cereja do bolo, como a gente fala por aqui, né? A droga é só a cereja do bolo. O sujeito, ele tem essa doença primária, né, que a gente chama de adicção, e graças a essa doença da adicção, o sujeito ele já levou um estilo de vida que se tornou muito pesado para ele, né? O sujeito ele sente e enxerga o mundo de uma maneira muito diferente. E isso leva ele, inclusive, muitas vezes, a ter uma visão distorcida de si mesmo, tá? Então, não apenas buscamos a raiz do problema, porque dificilmente a gente vai conseguir enxergar onde o problema efetivamente começou, né? E também, no final das contas, isso não tem lá muita importância. Mas quando o sujeito percebe que o comportamento dele ele já é esquisito, que ele já é bizarro, muito antes dele ter encontrado com a primeira droga que ele usou na vida, muitas vezes isso é uma surpresa para o sujeito. O sujeito não esperava, né, que fosse dessa maneira. O sujeito ele está muitas vezes ainda
enraizado naquela visão. Eu comecei a usar drogas e aí a minha vida foi por água abaixo. E essa não é a verdade, né? Essa não é a verdade. A verdade é que ele já vem numa espiral decadente, né? Numa espiral decadente há muito tempo. E muito pelo contrário, quando ele cruza com as drogas a primeira vez na vida, o que ele tem é a sensação de que finalmente ele encontrou algo que torna a vida suportável, tá? Sim, porque Então, já havia uma situação de que ele não conseguia lidar, né? No geral, sim, na vida, né? exatamente. A gente fala isso de uma maneira muito genérica. Por quê? Porque a gente já falou também no primeiro vídeo, né, no início do programa de 12 Passos, que a dependência química é uma doença multifatorial. Ela não tem uma, uma causa única, né? E por isso ela é tão difícil de tratar, sabe? Por isso ela é tão difícil. É uma das poucas doenças no mundo onde o paciente se rebela contra o diagnóstico. Ele não quer aceitar de maneira nenhuma que ele é um dependente químico, né? E tanto também por isso, né, o tratamento só é possível a partir do autodiagnóstico, quando ele mesmo percebe e levanta a mão, né, se rendendo, dizendo, olha, eu não dou conta realmente de controlar o uso de substância. Quando ele vai ver o que existe por trás disso, também é uma surpresa. Ele vai perceber que ele já vem levando uma vida bem difícil, né? E ao encontrar com drogas pela primeira vez, é o que eu costumo dizer aqui, muita gente não gosta dessa frase que eu vou dizer agora, mas ela é verdadeira, né? Muitas vezes a droga, para o usuário, ela funciona como um remédio. É algo que muitas vezes alivia o peso, a dor do dia a dia de uma vida que ele vem vivendo. Sim. Como se fosse um remédio mesmo, né? Exatamente, Como se fosse um exatamente. remédio. Tira o Por peso. um lado, uhum. Por um lado, tem essa surpresa, né, que você menciona de que existe a visão de que todo o problema é a droga, né? Sim. E uma vez tirada a droga, resolvido o problema. Mas existe essa surpresa ao ver que não, a droga é só a cereja do bolo, como você falou, né? É só Sim. a ponta do iceberg, né? Exato, Mas exatamente. também existe uma certa, vamos dizer assim, alegria até, vamos dizer, de saber que são coisas do comportamento que podem ser mudadas, portanto, né? É isso? Exato, exatamente. Depende muito da. Normalmente, essa sensação de alegria, ela vem no passo posterior. Né? Normalmente, ela vem no passo posterior. No quarto passo, em específico, o sujeito ele fica até receoso. Né? Ele fica até Deprimido. Exatamente. Muita gente entra em depressão, mas também porque compreendeu de forma equivocada a finalidade do quarto passo. Porque o quarto passo ele não é simplesmente o passo que eu vou provar para mim mesmo e para as pessoas o quanto eu sou horrível. Isso está muito longe de ser a verdade. Até porque aqui na nossa cultura a palavra moral que acompanha o passo, né, ela tem uma conotação muito às vezes até pejorativa, né? É pejorativa. As pessoas Sim. não gostam muito dessa palavra. Inclusive, existe uma sugestão no próprio texto. Se a palavra moral nos incomoda, a gente pode dar o nome para esse inventário de inventário do negativo e positivo, sabe? Para não ficar preso como se fosse apenas um conceito social, né? De moral, mas do negativo e do positivo. Então, ele vai contar a história da vida dele, tanto o bom quanto o ruim, sabe? Vou dar um exemplo meu. Eu me considero, né, e as pessoas que convivem comigo também precisam conviver com isso, inclusive com você, Silvio, em particular, a gente já falou a respeito disso. Eu me considero um sujeito perfeccionista. Não apenas me considero, tenho certeza disso. Depois de ter feito um quarto passo, eu tenho absoluta certeza que eu sou um sujeito perfeccionista. Durante muito tempo, eu acreditei que o perfeccionismo fosse qualidade. Fosse uma qualidade minha, que ser perfeccionista era uma qualidade minha. Até eu perceber o quanto isso dificulta a minha vida, o quanto isso me atrasa, o quanto isso me traz dificuldades, o quanto
o quanto isso impede, muitas vezes, a execução de projetos. A gente projeta, e no final das contas acaba não executando por conta disso. Então, o quarto passo me ajudou a entender isso, que perfeccionismo, ao contrário daquilo que eu pensava, não era uma qualidade, e sim um defeito, e algo que eu precisava fazer alguma coisa a respeito, eu não podia me deixar levar por esse defeito, que aquilo estava, de alguma maneira, travando o meu próprio progresso, sabe? Até ouvi da boca de um companheiro, né, uma frase muito boa, né, que inclusive deu o pontapé inicial para esse canal aqui, né, melhor feito do que perfeito, né? Você me disse isso, né, Silvio? E depois de ensaiarmos durante mais de 30 dias para lançar o canal, depois dessa frase sua, a gente conseguiu colocar o canal para andar, né? Então isso mostra, né, que qualidade existe nisso, sabe? A mensagem que já poderia estar sendo levada para tantas pessoas há mais de 30 dias atrás, ficou 30 dias atrasada por conta do meu perfeccionismo. Então é óbvio que isso é defeito. Tá? São essas surpresas que a gente vai se deparando no quarto passo, sabe? É esse tipo de autoconhecimento. Ninguém está fazendo o inventário da própria vida para provar para si mesmo que é um monstro. Até porque isso não é verdade. Somos apenas seres humanos que acertam, que erram, né? Às vezes erramos mais do que acertamos, às vezes acertamos mais do que erramos, mas somos apenas seres humanos, né? Limitados, passíveis de erro, sujeitos falíveis, né? E aí sim eu concordo com você que isso traria um certo alívio também. Traria sim um certo alívio, porque o sujeito ele percebe que ele não é um monstro. Luiz, tem uma pergunta aqui da Heloísa. É um pedido, mas creio que você vai agora prosseguindo aqui depois dessa minha interrupção, você prosseguindo, você vai falar sobre isso. Ela pergunta o seguinte, a Heloísa. Luiz, pergunta não, é um pedido, né? Uma solicitação. Você pode dar uma dica para fazer o quarto passo, pois não é fácil? Posso. Creio que você vai entrar nisso, né? Tem uma dica muito boa para isso, viu, Silvio? Diga-se de passagem, né? A própria literatura já dá a deixa para isso que eu vou falar, porque a própria literatura já diz assim: a melhor maneira de fazer um inventário é fazendo. Nós nos sentamos com papel, caneta, né? Quem tem a sua crença pede ao poder superior para ser profundo e destemido, né? Pega papel e caneta e começa a escrever a história da sua vida. Só que o que acontece? A mente, ela não respeita a ordem cronológica dos fatos. Eu não vou conseguir lembrar de tudo exatamente na mesma ordem que as coisas aconteceram. Então, qual é a dica que eu dou? Pega um caderno de 10 matérias, e separa essas 10 matérias em 3 lugares, tá? Aí eu reservo 3 matérias para minha infância, 4 matérias para minha adolescência e mais 3 matérias para minha vida adulta. E conforme eu vou me lembrando, eu vou colocando essas memórias dentro de cada setor, onde eu fiz a divisão prévia. De 0 a 12 anos eu considero como infância, de 12 até os 20 anos eu considero como o período de adolescência, e dos 20 anos em diante como a vida adulta. Então, conforme essas lembranças vão surgindo, eu vou anotando cada uma no seu lugar, tá? Até porque, assim, tem um passo para ser dado depois disso tudo, que eu não quero comentar agora, tá? A própria literatura sugere que eu faça o quarto passo como se não existisse o quinto, tá? Mas uma dica que eu posso dar é que, quando chegar o quinto passo, fica fácil colocar essas coisas na ordem. O importante é falar sobre essas coisas e não exatamente na ordem como elas aconteceram. Porque nós não estamos ali buscando a razão da doença da adicção, nós não estamos ali buscando nenhuma causa para isso. A gente está ali fazendo um trabalho de autoconhecimento para decidir o que a gente vai fazer daqui para frente. E nós não estamos tentando resolver o nosso passado quando escrevemos sobre ele.
Nós estamos ali buscando o autoconhecimento para planejar o nosso futuro. Acho que essa é a grande sacada que as pessoas precisam ter em mente quando vão fazer o seu quarto passo. Uma outra dica que eu dou é andar constantemente com papel e caneta acessível, sempre à mão, de preferência no bolso, tá? Porque quando a gente começa a mexer nas memórias, elas começam a fluir de uma maneira muito maior do que no início. Então, quanto mais eu vou fazendo, de mais coisas eu vou me lembrando, e essas lembranças vêm nas horas mais inapropriadas. Nem sempre eu vou ter o caderno do quarto passo disponível. Então, se eu tiver um bloco, um pedaço de papel e uma caneta, um pedacinho de lápis acessível para eu anotar em qualquer hora que essa memória surgir, quando eu chegar na minha casa, eu coloco isso tudo no caderno e tento colocar na ordem cronológica o melhor que eu puder. Ô, Luiz, aproveitando a pergunta, então, da Heloísa, mas que tipo de lembrança a pessoa vai fazer essa anotação? Qualquer lembrança ou lembranças referentes a episódios importantes ou coisas que ela fez que causam vergonha? Enfim, que tipo de anotação para a gente situar bem sobre como fazer, né, esse quarto Sim. passo? Silvio, tudo aquilo que a gente lembra por alguma razão, né? Os nossos 5 sentidos, eles captam uma quantidade imensa de informação durante um dia de 24 horas. Imensa, imensa. Enquanto eu estou falando contigo aqui, eu estou ouvindo o barulho da chuva caindo lá fora, né? Enquanto eu estou falando contigo aqui, eu estou ouvindo a minha própria voz, estou te vendo na tela do meu telefone, né? Estou raciocinando aqui as coisas que eu tenho que falar, tentando manter tudo isso numa ordem, e todas essas coisas são estímulos, né? As outras coisas aqui dentro do meu escritório, todas elas estão visíveis, tudo isso estimula. Então, os nossos 5 sentidos, visão, audição, gustação, olfato e tato, né? Eles estão captando tudo o que acontece à nossa volta, uma quantidade gigantesca de informação passa pelo nosso cérebro por segundo, tá? Por que algumas coisas eu consigo lembrar e outras não? Eu consigo lembrar daquilo que de alguma maneira marcou a minha vida. Então, tudo aquilo que eu lembro é informação para ser colocado no quarto passo, sabe? Eu me lembro da minha primeira namorada, né? Sabe aquela namorada que ela já é sua namorada, mas ela ainda não sabe? Aquela namorada de escola? Por que eu lembro dela, mas não lembro de metade dos outros alunos que estudaram comigo? Eu me lembro dela porque ela foi marcante na minha vida. Então, eu me lembro onde ela sentava dentro da sala, me lembro a distância que eu sentava dela dentro da sala de aula, me lembro o ano que eu estudei com ela, me lembro a escola que eu estudei com ela, mas durante toda a minha formação eu não consigo me lembrar de todo mundo. Por que dela eu lembro? Lembro porque ela foi uma personagem marcante na história da minha vida. Então, tudo aquilo que eu lembro, Silvio, é material para quarto passo, tá? Tudo aquilo que me vem à memória, tá? Tudo aquilo que me vem à memória é material para quarto passo. Eu posso, inclusive, quem estiver, que quiser fazer esse quarto passo, bom, primeiro que você já foi dito, né, que é bom que tenha sempre uma orientação, né, um padrinho. Exato. A pessoa sempre vai estar, ou o terapeuta, né, o psicólogo, quem estiver acompanhando, né, a pessoa que está fazendo o tratamento para auxiliar, né. Mas pode-se fazer usar o recurso também de pegar fotos antigas, porque tem períodos, eu mesmo tenho períodos da minha vida que eu simplesmente não lembro mesmo. Sim. Mas, ao ver fotos, algumas recordações foram vindo à tona, né? Pode-se usar isso daí também, né? Pode sim. Pode, inclusive é bastante recomendável. Há que se tomar cuidado, Silvio, com fotos de uma infância muito ainda da primeira infância, sabe?
Normalmente, o que o sujeito lembra, ele começa a se lembrar a partir dos 4, 5 anos de idade, tá? Memórias anteriores a essa, elas podem ser falsificadas facilmente pela nossa própria mente. A mente tem esse poder, né, de preencher lacunas, coisas que muitas vezes a gente não lembra. Então, desse período de uma infância ainda muito tenra, é necessário evitar, tá? Mas, assim, a partir dos 4, 5 anos de idade, as fotos podem ajudar, sim, a reviver algumas memórias, trazer à tona aquelas lembranças que ficam esquecidas, tá? Mas tem uma coisa muito importante também. Quando a gente começa a fazer, é como se fosse um armário. A memória, ela funciona mais ou menos como se fosse um grande armário. E eu vou depositando as minhas lembranças nesse armário como se fossem pacotes, tá? Conforme eu começo a retirar as memórias mais recentes do caminho, as memórias mais antigas, elas começam a ficar mais acessíveis. Então, a memória, ela é fantástica. Você começou a mexer com ela, ela começa a te surpreender, começa a te revelar coisas, e quando você menos espera, esse quarto passo, ele flui numa velocidade, ele começa meio amarrado, sabe? A gente fica meio sem conseguir lembrar de muita coisa no início, mas lá pelo meio dele, as memórias começam a brotar e parece que se transformam numa fonte e aquilo começa a jorrar, memória de tudo quanto é lado. Por isso que eu falo que é importante a todo momento que o sujeito tenha papel e caneta acessível, porque ele vai lembrar dessas coisas nos momentos mais inoportunos do dia, porque ele já não tem mais controle sobre isso. As memórias simplesmente brotam uma atrás da outra. Certo. Bom, a importância e a correlação disso com a dependência e o tratamento, isso você já falou um pouco, mas vai falar mais ainda quando estivermos no passo seguinte, né? Exato. Tem duas perguntas aqui, Luiz. Como que você quer fazer? Você quer terminar a sua exposição, depois eu faço as perguntas? O que você prefere? Olha, na verdade, Silvio, eu acredito que as perguntas que vieram, elas concluíram a minha exposição, tá? Concluíram aquilo que eu ia expor, o básico daquilo que eu ia falar. Então, já que tem as perguntas, vamos até elas aí que a gente ganha dinâmica. Tem. Uma delas está aqui na tela, é do Anderson. Ele está perguntando o seguinte: Luiz, na sua opinião, é necessário fazer o quarto passo? Necessário. Eu imaginei que você fosse responder, porque é lógico, né, é o programa, mas vou tentar, com a sua licença, Anderson, interpretar a sua pergunta, porque eu já vi isso acontecer, né, e talvez não sei se é isso que você está querendo dizer. A pergunta seria mais ou menos o seguinte: porque o quarto passo é um passo que muitas vezes é difícil, incomoda, né? A gente tem que lembrar de coisas que a gente gostaria de lembrar, enfim. Então, já vi algumas vezes isso. A seguinte questão mas se eu consigo ficar sóbrio só com os 3 primeiros passos, por que eu preciso? Eu não posso ficar só com os 3 primeiros? Não sei se é isso que ele quis dizer, mas se não, vale também como pergunta. Olha, Silvio, tem muita gente por aí que está limpo sem fazer o quarto passo, né? Muita gente. A gente não faz estatística dentro de grupo, né? Ninguém está lá dentro do grupo para fazer estatística de nada. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria para você que mais de, sei lá, 70% das pessoas, dos membros de grupo, não fizeram um quarto passo, pelo menos não da maneira como é sugerida pelo programa, tá? E mesmo assim tem anos de sobriedade, tá? Tem anos de sobriedade. Mas o que acontece? É possível ficar sóbrio sem desfrutar de todos os benefícios que a vida tem para oferecer? É possível. Então, assim, é possível uma pessoa manter a sobriedade, talvez até o último dia da sua vida, sem ter feito um quarto passo? Na minha opinião, é possível. Se a meta dela é só parar de usar drogas,
eu acredito que ela pode perfeitamente viver com isso, né? Viver com essa situação. Mas se o que a pessoa verdadeiramente procura é uma existência serena e feliz sem o uso de substância, que essa talvez seja a grande promessa que o programa faz aos seus praticantes, uma existência serena e feliz sem o uso de substância, é essencial que essa pessoa faça o quarto passo. Até porque, assim, os passos seguintes dependem dele. Não tem como fazer quinto, não tem como fazer sexto passo, sétimo passo, oitavo passo, nono passo de uma maneira plena e efetiva se eu não tiver feito um quarto passo, né? Então fica muito difícil. Então, e assim, detalhe, para essa existência serena e feliz que o programa nos promete, ele mesmo nos indica um programa de 12 passos. Então, se eu deixar de fazer o quarto, são 11. Tá? São 11. E se o programa contém 12 passos, é porque, de alguma maneira, os 12 são necessários. Existe uma necessidade prática em cada um deles, algo que precisa, são 12 ações, né? Como a gente disse na primeira live. 12 passos significam 12 atos, 12 atitudes que eu tomo diante da vida. Então, essa também é uma atitude que eu preciso tomar, é buscar o autoconhecimento. O meu autoconhecimento, ele nunca será pleno se ele não for realizado por mim. Tá? A opinião das pessoas ao meu respeito, ela é importante? Sim, é importante. Mas muito mais importante é a minha opinião ao meu respeito. E para que eu possa dar uma opinião ao meu respeito, o ideal é que eu consiga dar essa opinião baseado em fatos e não apenas naquilo que eu acho. Para não cair naquilo que eu falei, né, a respeito do perfeccionismo, sabe? Muitas vezes tendo lá um defeito de caráter, algo que está atrapalhando sua vida, e você muitas vezes acreditando que aquilo é qualidade. Se você não olhar a vida como um livro aberto, né, como um plano, dificilmente você vai conseguir uma interpretação coerente da própria vida. Por quê? Porque a gente muitas vezes está sujeito ao nosso estado de humor. Tá? Então, se eu estiver bem-humorado hoje e olhar para mim hoje, eu tenho uma opinião ao meu respeito. Se amanhã eu estiver triste e olhar para mim com aquela tristeza, talvez eu tenha outra opinião ao meu respeito. Então, quando eu conto a história da minha vida, eu acabo conseguindo subtrair a média. Eu acabo conseguindo subtrair a média e a minha opinião ao meu respeito não fica sujeita apenas ao estado de humor que eu estou naquele dia. Ok. Luiz, a pergunta da Marcela. Vocês acham que existe... Vocês é o Luiz, viu? Eu sou aqui só o especialista aqui é o Luiz. Que existe uma facilidade maior de desistência quando a pessoa chega ao quarto passo e se depara com o seu verdadeiro eu, e é melhor voltar ao uso do que enfrentar a verdade? Olha, se ele falhou nos 3 passos de preparação, sim. Por isso é necessário aqueles 3 passos anteriores, tá? Para que o sujeito consiga passar por esse momento. Porque muitas vezes as pessoas acabam tendo um porre emocional nesse momento. Por quê? Porque decidiram pegar papel e caneta sem ter admitido a própria impotência, sem ter admitido o desgoverno da própria vida, sem ter admitido a própria insanidade e a necessidade de que alguém o conduza de volta a essa sanidade, e sem ter entregue a vida aos cuidados de um poder superior como a pessoa compreende. Se a pessoa não fizer esses 3 passos, realmente, ela vai ter um porre emocional, ela vai ter uma descarga emocional muito grande fazendo esse passo e vai tentar se esconder, porque no final das contas esse é o padrão, isso é o que ela está acostumada a fazer. Tá, e tem a ver, então, com a colocação aqui da pergunta da Gleide. Aliás, antes disso, tem gente que desiste, bastante gente desiste nessa passo do tratamento, Luiz? Olha, aqui comigo não. Aqui comigo não. Até porque aqui os passos,
a gente tenta seguir pelo menos, né, no ambiente fechado, fielmente aquilo que é preconizado no programa de 12 passos. E o programa de 12 passos não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Então, se o sujeito vier fazer um tratamento aqui comigo e decidir que ele não quer fazer o quarto passo, ele não vai ser obrigado a fazer, tá? Então, muita gente fica ali, reforçando, muitas vezes, o primeiro, reforçando o segundo passo, reforçando o terceiro, e fica sempre reforçando, e muitas vezes não chega. Ele termina o tempo dele aqui, que, diga-se de passagem, é um tempo muito curto, né? A gente consegue fazer um tratamento de qualidade aqui num prazo muito inferior ao que é recomendado aí, por aí, utilizado, né? Não recomendado, utilizado por aí, né? Então, muitas vezes, o sujeito consegue, sim, fazer o período dele de tratamento, de internação, não só de tratamento, né, mas porque a internação faz parte do tratamento, ele consegue fazer o período dele de internação sem realizar um quarto passo, não necessariamente com a necessidade de fugir fisicamente. A fuga, muitas vezes, ela é mais emocional, ela é mais uma esquiva do que efetivamente uma fuga onde ele ou retorna ao uso ou se evade do lugar, tá? Não Sim. necessariamente isso acontece, tá? Mas muita gente se esquiva, sim, desse quarto passo o máximo que pode. Mas para essas pessoas eu também tenho um recado, né? Tá escrito também na própria literatura. Quando a dor de não fazer esse quarto passo, ela fica maior do que a dor de fazer, aí o sujeito vai fazer, né? Tem uma opinião do Bill também que diz assim, que Alcoólicos Anônimos ele conta com apenas 2 disciplinadores, o grande amor e a grande dor. Não necessitamos de nenhum outro, tá? Então o próprio Bill fala isso. Se o sujeito ele vai conseguir se esquivar até quando? Até quando a dor se tornar insuportável, porque vai chegar um momento Sim. que ou ele faz ou ele faz. E chega. Bom, tem a ver também com o que a Gleide disse aqui, perguntou, né, Luiz, a fuga do quarto passo pode ser por estar relacionado muito às questões emocionais e existenciais, afinal, a criança, entre aspas, interna, vai se deparar com muita angústia? Sim, repito o que eu disse na questão anterior, por isso são necessários, né, 3 passos de preparação, tá? Esses 3 passos de preparação, eles são fundamentais. Porque se a pessoa realmente entrar despreparada para fazer esse quarto passo, mexer nas próprias lembranças e nas próprias memórias, realmente, essa deparação com a criança que ainda habita dentro de cada um de nós, com certeza vai gerar muita angústia, e se o sujeito não estiver preparado para lidar com isso, infelizmente, ou ele abandona, né, o quarto passo, ou muitas vezes ele abandona até o programa, tá? Como eu disse, né, muita gente tem aquela ideia equivocada de que a gente está ali para revelar o monstro que existe dentro de nós. Isso não é verdadeiro. O quarto passo não serve para contar aquilo que eu fiz de certo, aquilo que eu fiz de errado para ninguém. É autodescobrimento, é autoconhecimento, é onde eu traço um perfil próprio, o meu próprio perfil a partir das minhas ações, e não a partir daquilo que eu penso, não a partir daquilo que eu sinto, mas a partir daquilo que eu fiz. Certo. A Márcia está dizendo aqui, Luiz, então é muito importante que o dependente químico passe por todos os passos para que ele se torne mais forte e consiga, assim, se manter sóbrio? Exatamente. Cada um dos passos, ele tem a sua particularidade, a sua peculiaridade e a sua necessidade, tá? Cada um deles tem resolve uma necessidade humana específica, tá? Que o dependente químico apresenta, que o adicto apresenta, tá? Então, para obter plenamente aquilo que o programa tem para oferecer, eu preciso, sim, passar por todos esses passos, cada um deles me fortalece de uma maneira diferente
e me capacita para o passo que está adiante, tá? Cada um deles vai trazendo a energia que eu preciso, o conhecimento e a estabilidade necessária para que eu possa dar o passo que está adiante. Certo. Bom, Luiz, eu queria trazer aqui agora, tem um comentário aqui, eu não vou falar de quem é, mas é um comentário que eu achei interessante pela sinceridade, né? Sim. Está dizendo assim, antes disse, deixa eu localizar aqui, às vezes a morte é a melhor escolha, e depois diz assim, é muita coisa, como se diz, algo muito pesado, é muita coisa para se exigir de uma pessoa que está tão fragilizada, talvez, né? Não sei se é exatamente isso. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que é uma colocação interessante, porque talvez estejamos falando com justamente aquele que a gente quer falar, né? Exato, exato. Eu discordo um pouco desse comentário. Acredito que a vida sempre é a melhor escolha. Viver sempre é a melhor escolha, porque enquanto a vida, há a possibilidade de mudança. Muitas vezes essas amarras, elas são muito mais fruto da nossa imaginação do que propriamente uma realidade na vida do sujeito. Mudar não é tão difícil quanto parece, desde que essa mudança seja feita com método, tá? Talvez a pessoa não saiba disso, não acredite nisso que eu vou dizer, mas outros companheiros que já fizeram o tratamento aqui comigo, né, e conhecem também um pouco da minha história, sabem que aquilo que eu vou dizer é real. Eu sei exatamente o que essa pessoa deve estar sentindo nesse momento. Eu sei exatamente o que ela deve estar sentindo. Não porque eu aprendi isso num banco de faculdade, não porque eu li isso em algum livro, não porque alguém tenha me contado algo a respeito e por isso eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento disso, Silvio, porque eu já senti essa vontade. Entendo perfeitamente o que essa pessoa está passando, porque muitas vezes, durante a nossa trajetória rumo ao fundo do poço, a sensação não apenas a sensação, muitas vezes o desejo é realmente esse, né? É o desejo de que tudo termine, de que possa ser colocado um ponto final nisso tudo, e depois de várias tentativas, em diversos métodos, com várias pessoas diferentes, depois de tantas promessas, né? Porque ao longo da vida a gente conhece um monte de gente que vai solucionar o nosso problema. A gente conhece um monte de heróis aí ao longo do caminho que se colocam como pessoas que vão resolver o nosso problema, né? E simplesmente eles não conseguem fazer isso, porque essa é uma missão que cabe a cada um de nós. Então, eu não sei seu nome, companheiro, que fez esse comentário, que deu essa partilha, ou companheira, né? Não sei quem é, mas eu posso garantir sem medo de errar. Viver sempre é a melhor escolha e enquanto existe vida, existe esperança, tá? Se existe uma oportunidade de mudança, é para aqueles que estão vivos, tá? Não é tão difícil viver depois que a gente toma consciência de como são as regras do jogo, né? Eu tive sim essa mesma sensação sua, mas porque eu não sabia que era possível ser feliz com tão pouco. Eu imaginava que a felicidade exigiria de mim uma tarefa similar à de Hércules, né? Mas na verdade não é nada disso. É mais boa vontade do que força de vontade, tá? Converse com alguém, tá? Procure ajuda, não se deixe
dominar por esse sentimento, não permita que ele cresça dentro de você, né? Converse com alguém de preferência, alguém que saiba te dar o retorno adequado, tá? Inclusive, se você quiser falar comigo aí ao final dessa live, o meu telefone vai estar disponível na página, acho que o Silvio também vai colocar ele ao vivo, tá? Se quiser trocar uma palavra, falar um pouquinho a respeito disso, eu aguardo você depois que a live terminar, tá bom? Legal, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui. Eu tirei seu telefone, deixa eu deixar aqui. O problema da adicção é a inabilidade de lidar com a dor. O quarto passo, então, se faz necessário para que essa pessoa encare de frente essa dor. Por que o adicto tem tanto medo da dor e da realidade? Tá. Olha, na verdade, como eu disse durante a live, né, não é também uma necessidade de lidar com essa dor de frente, o quarto passo. O quarto passo, ele precisa ser encarado única e exclusivamente como uma ferramenta de autoconhecimento. Qualquer coisa que escape disso acaba criando em cima desse passo uma mística. Ele já é longo, né? Ele já é longo, ele já não é difícil a palavra, mas ele é trabalhoso. Ele já é trabalhoso de fazer, ele já é longo de fazer, e se ainda começar a pairar sobre ele essa mística de que ele é um passo onde a gente vai bater de frente com a dor, não é nada disso. Quem fez os 3 primeiros passos vai encarar isso de uma maneira muito natural, tá? Ele não vai ter que enfrentar, pode gerar algumas angústias, sim, no sujeito que acaba entrando nessa tarefa despreparado, tá? Como que é a pergunta mesmo que ela fez? Desculpa. Por que o adicto tem tanto medo da dor e da realidade? Sim. O medo da dor e da realidade é porque simplesmente ele já descobriu um mundo onde não existe dor através da fuga da realidade, tá? As drogas, elas criam nas pessoas a ilusão de que em nenhum momento elas vão ter que lidar com os problemas. E isso não é verdadeiro. Elas já começam a causar problemas logo nos primeiros usos, tá? Mas, infelizmente, só depois de um uso prolongado é que o sujeito se dá conta do tamanho do buraco que ele se meteu, tá? É verdade. Porque, muitas vezes, na cabeça do dependente químico, vale a pena deixar aquele problema de lado momentaneamente e esquecê-lo usando drogas, né? É Até algo porque muito no comum. início não existe muita perda, não existe, assim, não é assim, né, da noite para o dia que a pessoa está sem casa, na rua, tudo destruído, não é assim, né? No começo não existe tanto prejuízo. Exato, né? Exato. E assim, muitas vezes o sujeito também acha, por ainda estar forte mentalmente, fisicamente, emocionalmente, que ele dá conta, mesmo que tenha algum tipo de prejuízo, que ele dá conta de repor, né? Somente depois que esses prejuízos começam a se acumular, é que o sujeito vai se dar conta de que ele perdeu muito, que o preço pago por não encarar a dor, por não encarar a realidade, que ele foi muito alto, tá? E quando ele decide parar, ele ainda tem essa lembrança de que ele não precisa encarar a dor, que ele não precisa encarar a realidade, que ele pode a qualquer momento usar de um artifício que o impeça de viver a vida como a vida é, tá? Eu disse isso também num dos Só por Hoje, num dos vídeos que a gente gravou, que diz assim: o cérebro não tem botão de delete. Então, aquela sensação que o sujeito tem de realmente afogar as mágoas, né? Isso a gente vê aí, é letra de música isso, né? E diga-se de passagem, nos dias de hoje, várias músicas têm essa temática. O sujeito que briga com o amor da sua vida e onde ele recorre, qual é a maneira mais fácil de suportar aquele momento de ter perdido
o amor da sua vida, né? Tá impregnado na música sertaneja de alto a baixo. É afogar as mágoas. Tomando É uma. realmente, exatamente. Só que esse sujeito que não é dependente, ele vai fazer isso uma vez. O dependente vem fazendo isso há muito tempo. Então a sua resistência à dor vai ficando cada vez menor. Ele tem uma resistência diminuída em relação à dor. E por não enfrentar essas dores, ele também tem pouca maturidade, porque a dor é necessária para que o processo de maturação possa acontecer. Então, por isso, Patrícia, que o dependente químico evita a dor e o sofrimento a qualquer custo, tá? Mas o adicto que está em recuperação, ele toma uma nova consciência disso e ele compreende que isso é necessário e doa o quanto doer, ele vai encarar e ele vai enfrentar tudo isso. Bacana. Muito bom, o papo está fantástico, mas deu o nosso horário. E eu tenho aqui já para você ir para o finalmente aí, Luiz, o Guilherme Costa falando top demais, grande Luiz, manda um salve. Salve, Gui! E uma pergunta legal aqui, que eu achei que é do Ricardo Leonel, ele diz assim, e aí, Luiz, se você quiser, já vai para os comentários finais aí, para a gente ir finalizando, tá? Lembrando que você vai estar disponível aí, após o término da live, né, no seu WhatsApp, dispondo aí do seu tempo para quem quiser esclarecer dúvidas, pedir uma orientação, tá? Eu depois tá ótimo. que passar essa pergunta, eu coloco o seu WhatsApp aí, tá ok? Então, a pergunta do Ricardo é a seguinte, mexer com o passado não pode levar o adicto a uma recaída? Não necessariamente, né? Mais uma vez, a resposta é aquela que eu dei anteriormente, né? Aliás, né, dentro do programa de Alcoólicos Anônimos, embora eu nunca tenha lido isso, e eu acredito que eu já li todas as publicações de Alcoólicos Anônimos, existe uma afirmação dentro do grupo de alguns companheiros mais antigos, e como eu disse também, né, muita gente está limpa dentro dos grupos sem ter feito o quarto passo, né, tem bastante gente com tempo considerável, né, de sobriedade, mesmo sem ter feito o quarto passo. Algumas pessoas afirmam que o primeiro passo, bem feito, o sujeito não usa mais. Algumas pessoas garantem isso, que tem lá um certo sentido, né, mas isso é questionável, né? Mas se o sujeito fizer a preparação adequada antes de mexer no passado, eu te garanto que ele não vai recair. Eu posso garantir. Se a preparação for adequada, o grande problema é mexer no passado sem estar preparado para isso, tá? Como a Gleide falou na colocação dela, aquilo é real, tá? É real. E se o sujeito for despreparado para mexer nisso tudo, com toda certeza, uma recaída pode acontecer, tá? Mas não necessariamente, não é uma regra. E o quarto passo também não está isolado, né? O quarto, ele vem, em seguida vem o quinto, porque o problema, acho que é muito pior do que mexer no passado é o segredo, né? É aquela coisa que fica escondida dentro da pessoa e provocando culpa, ressentimento. Esses sentimentos é que são perigosos, né? A programação fala, né, que a nossa doença é do tamanho dos nossos segredos. Bacana. Legal, então Luiz, isso, você quer fazer um comentário Quero. Final? Na verdade, é assim, se tiver aí algum adicto acompanhando, né, esse programa, quero dizer que vale a pena dar esse passo, tá? Se você já me conhece o meu trabalho, você já sabe disso, né, que eu estou à sua disposição para te ajudar com esse passo, tá? Me coloco à disposição para realmente explicar os mínimos detalhes, fazer o tintim por tintim e, se for necessário, pegar na mão
para fazer a primeira palavra do primeiro passo e depois soltar para que você faça sozinho. Você que ainda não conhece, gostaria de dar esse passo importante, também me coloco à sua disposição para isso, tá? Mas acima de todas as coisas, eu queria dizer que se conhecer é bom demais, tá? Ter consciência de si mesmo é algo muito bom, não apenas para parar de usar, mas para ser utilizado em todas as áreas da nossa existência, tá? Em todas as áreas da nossa vida. Qualquer coisa que eu for fazer ao longo da vida, se eu me conhecer melhor, pode ter certeza que eu executo qualquer coisa melhor. E também, me conhecendo melhor, eu também não vou me meter a fazer coisas que eu estou consciente que eu não estou habilitado para fazer, tá? Então, para qualquer pessoa, não só para adictos, tá? Isso é um exercício fantástico, cara, de autoconhecimento, vale muito a pena, né? E também gostaria, né, de agradecer a todos vocês aí. Foram bastantes participações hoje, né, Silvio? Hoje foi muito bom. Agradeço pela participação de todos aí. E queria deixar para você, né, o meu abraço, o meu beijo, né, dizendo para você que você aí que do outro lado da telinha que me acompanha, que para mim você é a pessoa mais importante no dia de hoje, tá? Esse programa existe por você, para você, né? E para todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem gravada. Então, mais uma vez eu deixo o meu pedido para você, né? Curta, compartilha, comente. Se você ainda não é seguidor da página, comece a seguir a nossa página e lembra lá de entrar na página Descomplicando a Recuperação e lá naquele botãozinho, convide os seus amigos. Convide os seus amigos também para curtir a nossa página. O nosso objetivo é que essa mensagem se espalhe para o maior número de pessoas possível, tá? Então, obrigado aí por você que acompanhou. Obrigado, Silvia, aí pela companhia de sempre, né? Por toda essa logística aí que faz o programa acontecer. Agradece também a Simone por mim, tá? Que eu sei que ela também participa ativamente aí, né, nas nossas produções. O meu beijo para ela. Uma grande ajuda. E o que eu quero para mim, quero para cada um de nós, né? Mais 24 horas de serena sobriedade para nós todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.